you doing? Did you eat? Gonna grab some coffee. Você entendeu o que foi que eu falei nessas 3 frases? Não falei gíria não, nem vem achar que você ficou perdido porque eu tô usando gíria aqui, nada disso. O que eu fiz aqui foi falar essas frases usando connected speech. E é sobre isso que nós vamos falar nessa aula de hoje. Se você ficou perdido nessas 3 frases, você tá na aula certa, tá? Porque além de eu te explicar como funciona connected speech, eu vou te falar dos 4 fenômenos, das 4 formas de usar essa estratégia, vamos dizer assim, e ainda a gente vai praticar com frases prontas para você sair daqui sabendo o que é que você tem que fazer para conversar de forma mais natural e mais fluente, além de conseguir compreender o que os nativos estão falando quando você assiste filme, série, ouve música e parece que eles estão falando um terceiro idioma. Então fica comigo até o fim, até o último minuto, porque essa aula vai mudar a forma como você ouve a língua inglesa, como você entende os nativos e como você fala também, como você pronuncia as palavras e as frases. Vamos começar? Então, o que é connected speech? Primeira coisa que a gente erra, a gente tem essa ideia de pensar que connected speech é falar rápido. E não é falar rápido, tá? Connected speech é usar as características das palavras para uni-las, para conectá-las, para que a nossa fala seja mais natural, mais fluida, para que a gente não fique pausando a cada palavra que a gente fala. E isso acontece em português também, só que é tão natural pra gente que a gente não percebe. Em alguns sotaques em português isso acontece muito mais do que em outros. Por exemplo, não sei se você percebeu, mas eu sou mineira. E a gente aqui em Minas conecta muito as palavras, mais do que em outros lugares. Vou te dar um exemplo. Se eu te disser debaixo da cama, você entende o que eu falei? Ou dentro da caixa, você entende isso? Espero que sim, mas o que eu disse foi debaixo da cama e dentro da caixa. Só que em Minas Gerais a gente não fala debaixo da cama, dentro da caixa. A gente fala dentro da caixa, debaixo da cama, cá de vó, cá de mãe, assim que a gente fala aqui. Então, além de unir as palavras, a gente ainda corta determinados pedaços para que elas se combinem de forma mais natural e a gente se comunique de forma mais fluida, né? E consiga passar a mensagem que a gente quer passar sem ficar falando debaixo da cama. Seria um discurso muito pausado, né? E não seria nada natural, além de demorar muito tempo. Então, isso que é connected speech, que acontece naturalmente no nosso idioma, mas que a gente tem muita dificuldade de entender quando a gente ouve nativos fazendo isso em inglês, e a gente também tem dificuldade de reproduzir, logicamente, porque a gente não consegue ouvir e entender. E aí eu gosto de fazer uma comparação para você não esquecer mais essa questão do connected speech. Imagina uma corrente qualquer. Uma corrente ela é feita por elos, não é? E esses elos eles se entrelaçam, um entra dentro do outro até que a gente forme a corrente. Connected speech funciona mais ou menos assim. Imagina que a frase é a corrente e os elos são as palavras. Para que essa corrente funcione do jeito que ela precisa funcionar, que ela foi feita para funcionar, os elos se entrelaçam. Então é isso que as palavras fazem. Elas entram dentro das outras, uma das outras, elas se entrelaçam para que a comunicação aconteça de forma natural e fluida. E é isso que você vai aprender a fazer nessa aula. Então, para eu começar a te ensinar como que você vai usar isso na sua comunicação e como que você vai buscar isso quando você estiver ouvindo, né? Quando você estiver praticando o seu listening, eu vou falar dos 4 tipos de fenômenos que acontecem quando a gente está se comunicando dessa forma conectada, usando o connected speech. Então, o primeiro fenômeno que acontece é o que a gente chama de linking, que é quando você tem uma palavra terminando com uma consoante, a próxima palavra começando com uma vogal e a gente link them, a gente conecta essas duas. E parece que ao invés de eu falar 2 palavras, eu falo uma só. Por exemplo, a gente tem o artigo a e o artigo an. Você lembra disso? Eu não sei em qual nível de inglês você tá, mas eu imagino que você saiba, né? Por que será que eu não falo a apple? Porque eu consigo conectar se eu uso an apple, an apple. Então, presta atenção numa coisa. Não é terminar com uma consoante e começar com uma vogal, necessariamente. É terminar com o som de uma consoante e começar com o som de uma vogal. Por exemplo, quando eu tenho make it. Make termina com uma vogal. A vogal é, mas essa vogal aqui é o silent E, então ele é silencioso, eu não faço o seu som.
O último som que eu ouço é k, não é? Que é uma consoante. E a próxima palavra começa com o som de uma vogal. Então eu posso, ao invés de falar make it, eu posso falar make it. Make it, como se fosse uma palavra só, né? An apple, make it. Tá vendo como a gente consegue fazer um link delas? Um outro fenômeno é intrusion, que é quando, para você conectar duas palavras, um outro som aparece ali no meio. Isso é muito comum quando a gente tem duas vogais. Por exemplo, go on. Ao invés de eu falar go on, eu falo go on. Go on. É como se tivesse um som U que aparecesse ali para conectar as duas palavras. Isso é intrusion. O terceiro fenômeno é elision, que é quando um som desaparece. Isso acontece especialmente com as letras T e D. Por exemplo, quando eu tenho uma palavra terminando com T e a próxima começando com D, normalmente o som do T, o primeiro som que você ouve, some. For example, what do? What do you like, for example? A gente não fala what do, a gente fala what do. What do you like? What do you like? What did you do? Ok? Então, o primeiro T some. O oposto também acontece. Quando a primeira palavra termina com D e a próxima começa com T. Ao invés de eu falar, for example, used to, você já deve ter aprendido essa estrutura e às vezes você ficou se perguntando cadê o ED, ou tentou falar used to, e não é assim que a gente fala, né? Used to, eu não vou falar o D, eu vou falar used to. Used to, eu só vou fazer o som do T. É como se não tivesse um D na palavra anterior. Dois outros exemplos. Next day, next day, next day. Just do it. E aqui a gente vai usar dois, ó. Eu vou conectar o finalzinho do com it e vou fazer aquele it, ok? E vou conectar o comecinho também, o T com D. Então, vamos lá. Just do it. Just do it. Just do it. Just do it. Ao invés de falar just do it. Tá vendo como ficaria muito pausado? Eu simplesmente falo just do it, ok? Acontece também muito quando você tem duas palavras que terminam com termina com uma consoante e começa com a mesma consoante. Você vai sumir um dos sons, tá? Você vai manter só um. Então, ao invés de eu falar big game, eu vou falar big game. Big game. Eu só faço g uma vez, ok? Então, sempre que você tem o mesmo som que termina, o mesmo som que começa, você vai fazer o som uma vez só. O quarto fenômeno é assimilation, que é quando um som muda para ficar parecido com o próximo, para que eles possam se comunicar. Então, no começo eu usei isso quando eu te perguntei, did you eat? Did you eat? Did you eat? Ao invés de eu falar did you, eu falo did you. Did you? Eu coloco esse j. É como se eu conectasse o D com o Y e eles fizessem j. Did you eat? Did you eat? Outro exemplo é meet you. Meet you. Meet you. Tá vendo como eu coloquei um chu? Não tinha isso, né? Meet you. Meet you. Meet you. Mas ó, se você já estiver pensando aí que você tem que decorar essas regras complicadas, que você vai ter que lembrar isso, não, isso vai ficar te travando na comunicação. Eu gosto sempre de explicar porque eu acho que adulto precisa disso. Você tem que saber o que você está fazendo e por que você está fazendo. Não só fazer porque alguém falou, tá? Mas não se preocupa não, o que você tem que fazer é praticar e preparar os seus ouvidos para identificar esses sons, que aí eles vão se tornar naturais e você vai conseguir percebê-los mesmo sem entender que regra que aconteceu ali para aqueles sons se unirem. Então vamos praticar um pouquinho para você ir começando a entrar nesse ritmo e conversar de forma muito mais fluida e natural? Então, vai aparecer aqui para você a frase normal, com todas as palavras escritas direitinho, e uma adaptação de como a gente falaria usando o Connected Speech, ok? Eu vou falar para você como seria e você repete aí, tá bom? É para fazer o exercício. Let's go? Então vamos lá. Como que a gente fala essa primeira frase aqui? Have a great day. Have a great day. Agora a sua vez. Repetiu aí? Mais uma vez. Have a great day. Have a great day. Segunda frase. Como é que a gente vai pronunciar?
Don't worry about it. Don't worry about it. Don't worry about a thing. 'Cause every little thing is gonna be alright. Ok? Vamos repetir mais uma vez? Don't worry about it. Repetiu aí? Vamos para a terceira. Essa frase aqui. Como é que você vai falar usando connected speech? That's a good idea. That's a good idea. Let's repeat. That's a good idea. Tá repetindo aí, né? Espero que sim. E a quarta frase. Take your time. Take your time. Percebe como eu falo your ao invés de your? Take your time. E mais uma para fechar. Essa aqui, ó. Essa aqui a gente consegue conectar é tudo. Take it easy. Take it easy. Repeat. Take it easy. That's it. Você conseguiu perceber que não é necessariamente falar mais rápido, mas mais natural, mais fluido, conectando as coisas? Você pode até falar devagar. A forma da conexão nos leva a falar mais rápido, mas você pode falar mais devagar. Por exemplo, eu posso falar what you doing? What you doing? Eu não preciso falar what you doing, que vai ser do jeito que eles vão falar, né? What you doing? Mas no começo, quando você ainda não domina, você pode fazer mais devagar. What you doing? Até que você consiga falar como um nativo e as pessoas não consigam, quem sabe, nem perceber que você é brasileiro. Então, para te ajudar nisso, eu preparei um PDF com várias frases usando o Connected Speech para você treinar. O PDF está aqui na descrição do vídeo, é só você clicar e baixar. E lá, além de ter as frases para você praticar, escritas do jeito certinho, escritas do jeito que a gente fala, ainda tem um áudio para você ouvir e conferir se você está fazendo as conexões do jeito certo, tá? Então clica lá e baixa, é totalmente gratuito e treina que você vai ver como a sua fluência vai mudar completamente. Sem falar na sua capacidade de ouvir coisas que até pouco tempo atrás você ficava super confuso dizendo que seu listening é ruim. Seu listening não é ruim, não. Ele pode estar ruim, mas ele está ruim porque você não aprendeu a ouvir os sons reais da língua inglesa. Então, faz uma coisa pra mim. Me conta aqui que tipo de conteúdo você quer ver aqui no meu canal, que tipo de conteúdo você tá precisando para melhorar o seu listening, para melhorar o seu speaking, para melhorar a sua pronúncia, que eu vou ter prazer em gravar aquilo que você precisa ver aqui, porque esse canal é feito para pessoas como você que quer falar inglês sem medo de errar a pronúncia, além de conseguir melhorar muito mais a compreensão auditiva, o famoso listening. E se você, além de estar aqui assistindo os meus vídeos gratuitos, quiser ir um pouco mais a fundo, vamos dizer assim, eu tenho um curso chamado Pronunciation Formula, onde eu ensino coisas como Connected Speech, pronúncia dos sons da língua inglesa de forma individual, shadowing e muitas outras estratégias para que você consiga fazer o que eu estou ensinando aqui. Ouvir de verdade os sons da língua inglesa, entender o que os nativos estão falando e conseguir falar o mais próximo possível com a melhor pronúncia que você pode ter, falando de forma clara, de forma correta, de forma natural e de forma bonita. Lá dentro do Pronunciation Formula, eu uso o meu método Speak. E é sobre isso que eu quero falar com você num vídeo que tá aqui no link na descrição do vídeo e no comentário também. O primeiro comentário fixado desse vídeo é um link para você ir lá para minha página. Lá tem uma aula onde eu ensino mais estratégias para melhorar a pronúncia, eu explico sobre o Pronunciation Formula, explico sobre o Speak Method e te deixo o convite para se tornar o meu aluno, tá bom? Ou minha aluna, né? Então clica no link, tá na descrição do vídeo, tá no comentário fixado, vai lá, dá uma olhada, vê se é isso que você precisa e se for, se você achar que é o que você quer para você, vai ser um prazer te ter na minha comunidade e ser o meu student, ok? Tenho muito prazer em te ajudar rumo à sua fluência, a sua comunicação clara e bonita. E a gente se vê no próximo vídeo. Não deixa de comentar aqui que tipo de conteúdo você quer aqui nesse canal, tá bom? Até a próxima!